Onde há sofrimento, há necessidade de conserto? Eu sou pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, acima disso, sou servo do Deus Altíssimo. Aproveite aí para você fazer o like, curta, compartilha, se inscrever no canal. Atenção, eu sei que é para uns poucos, mas eu preciso falar para todos, senão não chego nesses poucos. Parece que tem gente que clica no inscrever e depois clica e se desinscreve. É para clicar, quando ele está vermelho, você não está inscrito. Quando você apertar lá, você está inscrito. Aí ele vai ficar cinza. Não aperta de novo. Se você apertar no cinza, ele volta a ficar vermelho e você fica desinscrito. Então, observe aí, se inscreva no canal e aquela campanha que a gente começou, né? Chame mais uma pessoa aí, conversa aí com amigos, parentes aí, consegue cada um, pelo menos, mais um inscrito. Se você falar aí com várias pessoas, ninguém se inscrever, não tem problema. Aí você tentou, fez o que estava ao seu alcance, né? Agora, se você não fizer nada, aí já pode ser aquela questão de estar enterrando o talento, né? Você não vai querer perder a bênção. Então, lição 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta. E essa lição, então, tem o texto áureo que passamos a ler agora. E terás confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então a gente está começando já a responder rápido a pergunta que a gente colocou de início. A leitura bíblica será em Jó, capítulo 11, versículos de 1 a 10 e capítulo 20, versículos de 1 a 10, que passo a ler e comentar agora. Jó, capítulo 11, versículo 1. Então respondeu Zofar, o naamatita, e disse, versículo 2, porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? 3. As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Versículo 7 agora. Porventura alcançarás os caminhos de Deus e chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Versículo 10. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Agora vamos a Jó, capítulo 20, versículo 1. Então respondeu Zofar, o naamatita, e disse, vou de novo lembrar. Esse Zofar é o terceiro amigo de Jó, a conversar com ele, e a história do livro ela se dá nesses pontos aqui, com Zofar perguntando e Jó respondendo, e aí a réplica, depois a tréplica, ou seja, eles ficam nisso. Então, por isso que os 2 capítulos apresentados começam com essa
Mesma expressão. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse. Versículo 2, estamos no capítulo 20. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Versículo 4. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Versículo 6, meia dúzia. Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão, onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. E o último versículo, que é o 10. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. O objetivo geral da lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defendem que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade, estudados nas 2 lições anteriores. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. O patriarca é Jó. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Esta lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Capítulo 2. A conversão como resposta à aflição. E capítulo 3. Deus julga e castiga os pecadores. Então vamos ao capítulo 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois, para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Para ele, Zofar, tá? Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó, que é Zofar, não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca Deus. Patriarca Deus é Jó. Ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele, Jó, havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele, Deus, ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria e o homem de hoje veria que ele, Deus, estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado.
Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Abre aspas. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Abre aspas. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Fecha aspas. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo e, quando revelada, ficaria ao seu lado. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Aqui uma referência à conversa de Deus com o profeta Samuel, quando esse estava para ungir o rei Davi. O profeta Samuel chegou à casa de Jessé, Jessé é pai de Davi, de seus irmãos, e falou com Jessé para trazer os seus filhos. E Jessé então trouxe o mais velho, e diz a Bíblia que quando Samuel olhou o porte daquele filho de Jessé, mais velho, ele pensou consigo, mas olha, esse realmente tem todo o porte, tem toda a pinta, como a gente diria, de ser o novo rei que o Senhor vai escolher. E quando Samuel já se preparava para fazer a unção, ou seja, despejar o óleo sobre a cabeça do irmão mais velho de Davi, aí o Senhor falou direto com Samuel para ele entender. Samuel, não é este. Você olha para as aparências, mas eu olho para o coração. Ainda pegando o gancho aí nessa história de Davi, é claro que nessa passagem aí, Samuel vai com os filhos de Jessé, seguindo do mais velho para o mais novo, e quando ele chega ao subcaçula, ele olha e o Senhor diz, também não é esse. E aí Samuel pergunta para Jessé, olha, não há mais ninguém? Aí Jessé diz, há um menino que está lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel disse, olha, traga ele também, porque nós não sentaremos à mesa enquanto não resolvermos este negócio. E aí uma coisa já puxa a outra, né? Sentaremos à mesa, porque se sentar à mesa faz o pacto do sal, e aí eles terão firmado uma aliança, e Samuel entendia, sentia que não deveria fazer isso enquanto não resolvesse o que Deus havia mandado ele resolver. Muito bem. Então ele vai buscar, Jessé manda buscar Davi, o caçula. Vem Davi e quando chega ele, aí finalmente o Senhor diz, é esse, e ele vai e despeja o óleo sobre a cabeça de Davi. E diz a Bíblia que desde aquele instante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Bom, a parte da história de Davi, que a história de Davi é muito grande, né? Mas a parte da história de Davi que eu acho importante a gente trazer aqui é que Davi, no momento que ele ainda não está sequer arregimentado para o exército de Saul, rei de Israel, ele acaba indo guerrear contra o gigante Golias, né? Que era um homem de mais de 3 metros de altura. Ele vai guerrear contra esse homem e Davi vence o Golias. E quando ele vence o Golias, aí ele atrai a atenção não só do rei Saul, mas de todo o exército de Israel. E aí o rei manda que ele junte suas coisas, enfim, vai morar no palácio, ficar junto dos guerreiros e tal. E depois
A história vai avançando e Davi vai se tornando um guerreiro cada vez mais forte, mas Saul começa a ficar com ciúmes de Davi. Aí é que está chegando o ponto. Quando Saul fica com ciúmes de Davi, aí Saul tenta matar Davi. Eles estão num espaço relativamente curto e Saul vai, pega a lança e atira a lança na direção de Davi. Davi se esquiva e a lança vai lá e bate na parede. E aí Davi entende que vai precisar fugir, vai precisar sair da presença de Saul, e ele passa a viver foragido. Do ponto de vista oficial, ele passa a viver foragido. E essa parte é que se assemelha à situação de Jó. Afinal de contas, Davi foi ungido pelo mesmo profeta, por sinal, que ungiu a Saul. Mas pelo mesmo profeta para a gente falar fisicamente, ou o vaso que o Senhor usou. A unção era de Deus. E por que parece que nada está dando certo para Davi? Davi agora está andando como foragido. Alguém também poderia dizer, olha, você se precipitou, a hora não era essa, você fez tudo errado. Isso tudo é besteira, tá? Deus não é Deus de confusão. Quando Deus chama, Ele orienta. Deus conhece o temperamento do vaso que Ele escolheu e Deus vai seguir o seu propósito com aquele vaso, porque Deus não comete engano. Deus, Ele escolhe e Ele sabe o que pode esperar e Ele sabe o que quer daquele vaso. Então Davi acaba ficando numa situação de fugitivo nesse primeiro momento, e muitas pessoas também poderiam dizer isso, que tem que ter alguma coisa errada com Davi, tá vendo? Foi querer se meter onde não era de sua conta, algum pecado, alguma coisa errada ele fez. E não tinha nada de errado. Tudo que Davi fazia até então estava correto. Ele fazia em benefício do povo de Israel e em benefício do reino de Israel. A síntese do tópico 1, Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. Capítulo 2. A conversão como resposta à aflição. Nos versículos de 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. 1. Conduta correta. 2. Oração. E 3. Renúncia ao pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Ou seja, ele está muito mais na carne do que no espírito. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Só para a gente não perder o elo, né? Essa expressão aqui, salvífico, derivado de salvação. Então, onde falamos moralismo salvífico, seria moralismo em relação à salvação. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que chamamos hoje de legalismo religioso. Pesquisadores destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo
queria. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e, por isso, não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta, abre aspas, morrendo o homem porventura tornará a viver? Fecha aspas. Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. A síntese do capítulo 2. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando-o ao arrependimento ritualístico. Capítulo 3. Deus julga e castiga os pecadores. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Onde eu disse desse mesmo capítulo é do capítulo 20 do livro de Jó. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo o que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Abre aspas. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Fecha aspas. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar neste versículo. Abre aspas. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Fecha aspas. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também, abre aspas, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Fecha aspas. Aqui é oportuno a gente lembrar também a história de José, mas um herói da fé. José
E aí alguns falam José do Egito. Errado. Você que está ouvindo aqui esse vídeo não vai mais dizer isso. José não deve ser chamado de José do Egito porque ele não nasceu no Egito. 2. Ele morreu no Egito, mas ele pediu e foi atendido para que o dia que o povo de Israel saísse do Egito, levasse também seus ossos. E isso se cumpriu. Quando nos dias de Moisés o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, Moisés conseguiu localizar e levou também os restos mortais de José. Então não é correto falar em José do Egito. Mas o que chama atenção é que José também tem um momento desse. José era muito amado pelo seu pai. Isso aí, seu pai Jacó, José era uma espécie de primogênito. Por que isso? Jacó teve, antes de José, 10 filhos homens, mas foi sempre com Lia ou com as damas de companhia, que era da Lia ou a dama de companhia de Raquel. No entanto, o grande amor de Jacó, ele se dispôs a trabalhar 7 anos, depois mais 7. Em casa de Labão, Jacó se predispôs a trabalhar, aceitou trabalhar para conseguir ter a Raquel como esposa. E o desejo de Jacó era ter, então, um filho com Raquel. Finalmente isso aconteceu, e aí nasceu José. Então, por isso que a gente diz que José é uma espécie de primogênito. Primogênito tinha as bênçãos da primogenitura, primeiro filho, porque ele é o primeiro filho que ele consegue com o grande amor de toda a sua história, que era Raquel. Muito bem, os irmãos já maiores eram colocados para cuidar dos negócios da família, cuidar dos gados, e José era ainda muito jovem. Mas ainda assim, Deus começava a dar sonhos a José. Até que, em certo momento, José contou para seus irmãos o sonho que teve e que ele era o centro, como se fosse ele o sol e seus irmãos orbitando em torno dele. E quando José contou esse sonho, os irmãos então cresceram a inveja em relação a José e a partir dali começaram a falar com despeito. Então quer dizer, você acha que você vai ser maioral sobre nós? Então quando eles estavam no campo, que José se aproximava, eles começavam a cochichar uns com os outros. Lá, já vem o sonhador. E José era sempre tratado pelos seus irmãos dessa forma, até que resolveram vender José. E aí eu vou tentar simplificar bastante, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Os irmãos venderam José como escravo e mentiram para seu pai Jacó. Quando chegaram em casa, disseram que, mostraram uma veste de José, a túnica que Jacó havia feito para ele, uma túnica muito bem feita, feita com muito carinho, e mostraram a túnica que eles, os irmãos, haviam banhado de sangue de animais para fingir que era sangue de José e que José teria sido despedaçado. Contou essa história para o pai. Logicamente que naquela época não havia exame do DNA, do sangue, para poder saber se era de José mesmo ou não. Muito bem. E Jacó passa a viver com essa tristeza de que seu filho estava morto, até que Deus vai virando a situação. José é levado lá para o Egito, e lá José é vendido para Potifar. Potifar era um homem de confiança de Faraó, e acaba que José também acaba sendo caluniado pela mulher de Potifar. Com isso, José vai parar no presídio, e lá no presídio os presos estão numa situação de conflito com relação aos carcereiros,
e José passa a administrar aquela situação e, por fim, os presos aceitam a administração, a liderança de José, e os carcereiros também aceitam. Ele passa a ser uma espécie de organizador do presídio, do que acontecia dentro do presídio. E tudo consegue ter esse equilíbrio, e a Bíblia é clara em dizer, porque José passava por todas essas coisas, mas Deus era com ele. Até que acontece de chegar o dia de ter a fome no Egito, e José então conseguir mandar que seus irmãos, estou abreviando bastante, chamassem o seu pai, e José então o reencontra e contam a verdade para Jacó, e Jacó então já estava velho, mas mesmo assim tem um encontro muito alegre, muito gostoso com José. Mas isso para dizer que José passa por tudo isso, vendido como escravo. O escravo não tinha direito a nada, então sofria açoites. Depois vendido para a casa de Potifar, ele é caluniado pela esposa de Potifar. Depois ele fica preso. Então tudo isso ele está passando, e alguém de fora também poderia dizer: mas esse aí deve ser um pecadorzão daqueles, porque alguma coisa de muito séria ele fez para estar passando por tudo isso. E quando não era nada disso, era tão somente o caminho que Deus vinha traçando para José, para depois usá-lo no seu estágio maior. Foi quando José se tornou governador do Egito. A síntese desse tópico 3 é: Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Concluindo, Zofar defende que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. No entanto, essa afirmação é incompleta. Na verdade, Deus é sábio em todas as situações. Além disso, o Altíssimo tem prazer em abençoar seus fiéis. Porém, Deus é soberano e nos conhece como só Ele mesmo, e usa as provações de seus santos para fazer vasos melhores, no geral ou no particular, direta ou indiretamente. O que é isso? No caso de Jó, a lição de Jó, ela é apresentada às gerações posteriores, especialmente a geração que estuda, que lê, que acredita, que segue a Bíblia, e até os nossos dias já no Novo Testamento. Isso aí é no geral, mas além disso, aquela experiência também serviu certamente para que Jó tivesse uma musculatura emocional melhor e espiritual para se conduzir quando Deus resolveu dar a Jó todas as suas riquezas em dobro e tornar Jó ainda um homem ainda melhor. A riqueza foi dada em dobro, tudo de melhor, tudo de maior do que ele era quando perdeu todos os seus bens. Essa é a questão que nós precisamos entender. Mas até que ponto vai esse sofrimento? Que é a pergunta que não quer calar. Ora, para os que estão em Cristo, nós que estamos em Cristo, não seremos provados além do que podemos suportar. Como está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, parte B. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A tese da conversão como resposta à aflição sugerida por Zofar não se aplicava a Jó, o que ficará provado ao final do livro, mediante as palavras do próprio Deus. Embora Zofar profira palavras de fundamentos contemplados nas Escrituras, suas palavras estão eivadas ou carregadas de legalismo e, consequentemente, carentes da unção de Deus. Ouvi de um pastor, acho que posso dizer,
do pastor Elienay Cabral. O seguinte: conhecimento e oração precisam andar juntos. Por quê? Conhecimento sem oração faz um legalista. E oração sem conhecimento faz um fanático. Por fim, Zophar defende que Deus julga e castiga os pecadores, o que é verdade. Porém, também é verdade que a noção de tempo de Deus pode ser diferente da nossa. Na dispensação da graça, a partir do Novo Testamento, se por um lado os pecadores serão julgados e condenados ao tormento eterno, por outro lado, os nascidos de Cristo, aceitando a Jesus, são lavados e purificados no sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Termino deixando para você, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Não se esqueça, like, curta, compartilha, se inscreva no canal, consiga mais um para se inscrever, verifique. Depois que você se inscreve, tem que ficar acinzentado. Se estiver vermelho, é porque você não está inscrito ou pode ter esbarrado ali, se inscreveu e se desinscreveu. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.